Fala aí, rapaziada, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo Teclas Daniel Esportes para vocês. Vamos comentar como que está a situação do Dorival Júnior, se vai ou não fechar com o nosso tricolor. Ontem a reunião aconteceu na casa do Dorival Júnior. A reunião foi ali mais ou menos até a madrugada de ontem para hoje. Demorou cerca de 5 horas o papo entre Rafinha, Rui Costa e o próprio Dorival Júnior. E pessoas ali que representam o Dorival Júnior, e a conversa ela ficou para ser encerrada no dia de hoje, sexta-feira. Então hoje pode ter o acerto aí com o Dorival Júnior. Ontem, o que ficou meio que acertado entre as partes, né, foi a questão financeira. O São Paulo acabou oferecendo um valor para o Dorival Júnior, mas o Dorival acabou realizando uma contraproposta. E essa contraproposta, ela foi levada para o Arrimacis, Assis, que ficou de definir, né, se vai aceitar ou não a proposta feita pelo Dorival Júnior. Como eu havia levado para vocês nas minhas páginas e também até ontem no canal Teclão, que comentamos sobre isso ao vivo, né? O São Paulo já tinha, né, uma proposta mais ou menos assim como que se fosse o limite, né, no qual o São Paulo poderia oferecer ao Dorival Júnior. Claro que poderia deixar uma margem ali, né, caso o Dorival aumentasse o valor, para o São Paulo poder chegar nesse valor aí para poder fechar a contratação. Aparentemente, o Dorival pediu acima disso. E por isso que o acerto não foi concretizado ontem e ficou para ser encerrado no dia de hoje. Sendo assim, o principal entrave nesse momento segue ainda sendo a questão financeira, porque o São Paulo não gostaria de pagar um valor muito alto para um outro treinador nesse momento, né? Muito por conta da nossa realidade hoje em dia. Mas mesmo assim, acredito que o valor que o São Paulo ofereceu para o Dorival era algo parecido com a sua segunda passagem. Mas o Dorival, certamente na cabeça dele, ele se valorizou na seleção, ganhou título no Corinthians, aí vai pedir um valor superior a isso, tá? E ontem, na conversa que teve com o Rafinha e o Rui Costa, o Dorival fez diversas perguntas para o São Paulo, para eles, né? Querendo entender a situação política do São Paulo, como que está o cenário do São Paulo, né? Pediu assim, né, mano, um, um resumo de tudo que está acontecendo no São Paulo hoje. Perguntou também referente a jogadores emprestados, né? A situação do Arboleda, que deu a polêmica que deu e está afastado, o Alisson, que está no Fluminense. Até perguntou do Alisson, para você ter noção. Então, rapaziada, ficou acertado, né, que hoje, nessa sexta-feira, até o André Hernan também acabou soltando essa informação, que vai ser selado hoje se de fato o Dorival vem ou não para o São Paulo. Então esqueçam que o Dorival vai treinar o São Paulo para o jogo contra o Fluminense amanhã. Esquece, não dá tempo, né? Tem questão de bid, acerto, assinatura. Mesmo se fechar agora, esquece. O Dorival é quase impossível aparecer amanhã no jogo contra o Fluminense, tá? Então, rapaziada, e eu tô vendo, né, de forma assim bem curiosa, alguns lugares da mídia já falando: nossa, o Dorival quer muito fechar com o São Paulo. Será que quer mesmo? Porque o cara aumentou o valor, a pedida, né? O São Paulo tinha uma proposta, ele aumentou a pedida, fez mais de não sei quantas mil perguntas, né? Perguntou diversas coisas para ver se fecha ou não, né? Acabou a energia aqui e voltou. É, fez muitas perguntas, né, mano? E essas pessoas, rapaziada, quando quer fechar mesmo, o que fala mais alto é o dinheiro, é o salário, é o valor que será pago. Então, quando fica muito doce assim, pô, mano, como é que tá as coisas e tal, e isso e aquilo, o cara já tá meio que, sei lá, não tá muito afim, né? Mas a mídia quer tentar deixar o Dorival bonitão, né? Tipo, nossa, o Dorival quer muito fechar com o São Paulo, né? Não é bem assim, tá? Porque se fosse assim, ele teria fechado já na primeira proposta do São Paulo e não deixaria para hoje. Então, olha só como que são as coisas, né? É só um parêntese aí para vocês. E referente à situação aí do Rafinha e também do Rui Costa, né? Eles que são as pessoas que estão à frente dessa negociação com o Dorival Júnior,
Muitas pessoas queriam a demissão dos dois, principalmente do Rui Costa. A própria torcida organizada ontem falou que rachou literalmente com o Rui Costa e quer a demissão dele. Vai fazer pressão para cima do Macis para que o Rui Costa caia do São Paulo. E algumas pessoas achavam, acreditavam, né? E tinha até algumas informações surgindo que o Rui Costa ele ficaria pelo menos até a Copa, né? Passaria ileso por enquanto por conta que precisa dele, né, para trazer um novo treinador, porque o Macis não sabe fazer nada e tá sozinho nessa. E o Macis, né, ele acabou definindo aí que não vai promover nenhuma mudança no departamento de futebol após a demissão aí do Roger Machado. Vai manter da forma que tá o Rui Costa, o Rafinha, até o final do ano, informação também confirmada pelo Gabriel Sá. Então, rapaziada, vai ser isso até o final do ano, tá? Eu também queria que houvesse alguma situação para o Rui Costa sair. Para mim, o ideal seria o Rui Costa pedir para sair, ter a hombridade de reconhecer que ele fez um péssimo trabalho, cometeu uma péssima decisão em demitir o Hernan Crespo e trazer o Roger Machado, e ele poderia fazer uma autocrítica e ver que ele gerou mais dívidas ao São Paulo. Ele gerou. Como é que eu posso dizer para vocês? Mano, ele gerou débitos para o São Paulo pagar, né, mano? Ele deixou o São Paulo vermelho. Ele não fez um bom trabalho. Então, o São Paulo, né, talvez se fosse um clube sério hoje em dia, teria demitido ele mesmo assim, mesmo com uma multa de 5 milhões. Mas vai lá empurrar o cara, né? Fazer mais merda, vai ter mais uma outra janela aí para ele trabalhar, né, e fazer movimentos. Tem saídas que devem acontecer, isso também foi levado para o Dorival Júnior. O próprio Wendel vem recebendo propostas aí do Cruzeiro, Bobadilha após a Copa pode ser que seja vendido, o Flamengo interessado no Marcos Antônio. Tudo isso foi discutido ontem com o Dorival Júnior, tá? Então, rapaziada, a decisão agora ela tá nas mãos do Arrima Assis, referente à situação do Dorival, e ele vai dar a cartada final se aceita ou não a proposta do Dorival. E referente ao Rafinha e o Rui Costa, eles vão seguir até o final da temporada. Queira ou não, essa é a decisão do Macis, que é uma decisão que vai gerar até conflitos internos no Morumbi, porque muitas pessoas não querem mais o Rui Costa lá. O próprio Rui Costa sabe disso, mas ele está se sujeitando a isso, tá? Mas é isso. Hoje deve ser selado aí se vem ou não Dorival. Vou ficar aqui ligado para trazer a informação para vocês, né? E pode ser que em algum momento a gente entre ao vivo e troque uma ideia aqui com vocês em nosso canal, tá? Então, se possível, deixa o like, compartilha o nosso conteúdo e também aí deixa o hypar, que ajuda muito, fechou? Tamo junto, rapaziada. Esse é o vídeo, é nóis!